Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Bom, na nossa aula dessa semana, nós vamos falar sobre verbete, certo? Nós vamos agora para o slide, ver um pouquinho mais sobre verbete, para que vocês conheçam quais são os tipos que tem e a funcionalidade dele. Certo, pessoal? Bom, vamos lá para o nosso slide, né? Prontinho, pronto. Vamos lá. Bom, o que é um verbete? Ih, a voz falhou. Acontece, né? Vamos lá. O que é um verbete, pessoal? Vamos lá. Botar mais para cima. Agora vamos à nossa aula. É um gênero textual que traz um conjunto de sentidos que uma palavra pode ter. Pode ser encontrado em dicionários, glossários e enciclopédias. É um texto impessoal e geralmente escrito em linguagem mais formal, né? A gente não vai ver nunca no dicionário, né, um verbete que esteja em linguagem informal, né, daquelas que a gente fala quando a gente está falando com pessoas que a gente tem intimidade, né, com pessoas da nossa família, nossos amigos, né. Dessa forma, como ele atinge todos os públicos, a linguagem tem que ser uma linguagem mais formal, certo? Ao procurar um dicionário sinônimo para uma palavra, você deve verificar qual sentido do verbete é mais adequado à frase em que se encontra dessa palavra, né? Então, vocês vão ver lá dentro daqueles sentidos que o verbete traz, qual é o que fica de acordo com o contexto, né? O verbete, ele não traz somente um significado, ele traz um, dois, três, às vezes até mais. E aí você vai ver qual daqueles que se encaixa no contexto, né, em que aquela frase está pedindo, está solicitando, certo? Além dos sinônimos, um verbete de dicionário pode nos dar outras informações sobre as palavras. Veja, por exemplo, os verbetes da palavra abaixo. Vamos lá, gato, né? Vamos lá. Animal mamífero, carnívoro da família dos felídeos. 2. Indivíduo ligeiro, esperto. 3. Brasileiro, né? Gíria para homem bonito e atraente. Certo, gente? Fera, animal brávio e carnívoro, né? 2. Figura, pessoa cruel e sanguinária. Aquele guerreiro era uma fera, né? Aqui ele já botou o exemplo, né? Do que era uma fera. Aí, no caso, vocês estão vendo aí que depois da palavra, né? Tem gato e fera. Gato, né? Depois da palavra tem SM. Então, aqui está dizendo o quê? Substantivo masculino. Fera, SF, substantivo feminino, certo? E aí, no caso, tem, para gato, tem 3 significados, aí dentro desses 3, vocês vão ver, dentro daquela frase, né, dentro daquele contexto, qual dessas 3 é que cabem, né? Dentro de fera, a mesma coisa, tem 2 significados, tem até uma aplicação, né, do significado da palavra aí, e aí vocês vão ver dentro daquela frase qual é dos significados que cabem àquela frase, certo? Vamos lá, vamos continuar? Bom, aqui tem, né? Nós temos verbetes de, desculpa, verbetes de dicionário, né? De glossários e enciclopédias. E aí, no caso, depois a gente vai falar também um pouquinho sobre enciclopédia. Vamos lá, de dicionário. Apresente o maior número possível de significados de uma palavra e exemplo de seus usos em vários contextos, né? Glossários e enciclopédias. Glossários e enciclopédias. Vamos lá. Meu Deus, repeti. São mais resumidos, apresentando os significados de uma palavra em determinado contexto de uso. Pode conter informações variadas e importantes sobre um assunto ou personalidade, por exemplo, né? Enciclopédias são obras de consulta que apresentam ao leitor informações gerais, mais significativas, organizadas em verbetes. A intenção comunicativa é ampliar o conhecimento do leitor sobre o que o texto aborda. Então, na enciclopédia, no caso, né? Todas as vezes que a gente for procurar um verbete, vocês vão lá que a intenção comunicativa dele é que vocês saibam todos os significados, né, daquele verbete e, de certa forma, com aplicação, né, cada um dentro do seu sentido, dentro do seu contexto, certo? Vamos lá? Bom, verbete de dicionário.
É um texto objetivo que tem por finalidade informar o leitor sobre o significado de uma palavra. Eles são organizados segundo a ordem alfabética e contêm subdivisões, né? Vocês percebem que quando a gente abre um dicionário, que por sinal eu esqueci até de pegar, né? Esqueci de pegar o dicionário. Mas também vocês não iam ver, porque as letras são minúsculas, né? Mas aí eu coloquei 2 exemplos aqui, que são, no caso, 2 exemplos bem, assim, bem a nível do tempo que nós estamos vivendo, né? Bom, o dicionário, ele obedece a uma ordem alfabética, a começar da primeira letra, né? Aí ter segunda, terceira letra, e assim, a ordem alfabética, ela não obedece somente a primeira letra, não, certo, gente? Ela vai lá, primeira letra, segunda, terceira letra, e assim por diante, né? E aí fica bem mais fácil você procurar dessa forma, do que se você simplesmente colocasse, vamos lá, amor e aroma embaixo do outro. Isso aí, no caso, ficaria ruim se as palavras não obedecessem a uma ordem. Então, ele é feito dessa maneira, nessa ordem, para que fique melhor a localização das palavras, certo? Então, vamos lá. Eu coloquei 2 exemplos aí, né? E são 2 exemplos que, de certa forma, hoje em dia, no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos usando muito, né? Ou melhor, tentando. Muitas pessoas estão tentando, outras estão conseguindo, na medida do possível, né? Uma questão é a resiliência, né? A resiliência é a capacidade de adaptar-se ou reagir positivamente às adversidades, né? Força, superação, perseverança, né? Nos tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje, nós temos que ser resilientes, não é verdade? Ou pelo menos a gente tem que tentar ser resiliente, né, pessoal? E vocês vão me entender o porquê, né, que eu coloquei tanto a resiliência, eita, quanto a gratidão. Agora vamos lá. Resiliência. Substantivo feminino, né? Primeiro, capacidade de adaptar-se ou de reagir positivamente às adversidades. 2, força, superação. 3, perseverança, né? Agora vamos para a gratidão, né? Nós temos que ser gratos desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, por ter vida, por ter saúde, né? E por ter, muitas vezes todos têm, né, as pessoas que amam pertinho, né? Mas aqueles que não têm, Deus sabe o que faz, né, gente? Então, vamos lá para a palavra gratidão. Qualidade de quem é grato por suas conquistas, reconhecimento, a realização, a memória do coração. Gratidão, ele é um substantivo feminino também, né? Primeiro significado, qualidade de quem é grato por suas conquistas. Segundo, reconhecimento, realização. Terceiro, memória do coração, né? Vocês viram aí que todas as 2 palavras, elas têm 3 significados, e aí o que é que acontece? Vocês vão usar dentro daquele contexto, né? Melhor que vocês vão usar o significado melhor que se adeque àquele contexto, né, gente? Contexto, no caso, é aquela situação comunicativa ali, aquela frase, aquele texto. Então, vocês vão ver qual é que se adequa melhor para utilizar o significado correto, certo? Aquele que está dentro do contexto, né? Como eu falei antes, né? E vamos, né, de tentar ser resilientes, né, e sermos gratos desde a hora que acordamos até a hora que no caso, fomos dormir, certo? Resiliência, vamos tentar, e gratidão sempre, certo? E vamos lá para a atividade, vamos depois para o livro. Bom, atividade. Escolher uma lenda que explique a origem de um alimento, um animal, uma planta ou uma flor, etc., né? Com a lenda já escolhida e com base em dados de pesquisa, escrever um verbete com informações científicas relativas ao que foi apresentado na lenda. No caderno, apresentar a transcrição da lenda e o verbete produzido. Lembrete, planejar a atividade utilizando as orientações para a produção da página 112, assim como também as etapas da avaliação e reescrita. Ou seja, né? Vocês vão pegar uma lenda que explique a origem de qualquer uma dessas coisas que tem aí ou de qualquer outra coisa, certo? E aí, depois que vocês pegarem aquela lenda, né? Se for a lenda da origem da macaxeira, né? Mandioca. Aí vocês vão lá ver a lenda da origem da mandioca, e aí vão lá
procurar qual é o significado, qual é o verbete, né, no dicionário relativo à mandioca. E aí vão colocar lá a lenda, depois vão colocar o verbete, que fica relacionado àquela lenda, certo? Aí você vai fazer essa atividade de acordo com as orientações da página 112 do livro didático. Se vocês procurarem uma lenda que dê justificativa para a origem da Vitória Régia, né? Aí vocês vão lá, procuram a lenda, né? E depois vão no dicionário procurar o verbete responsável pelo significado da Vitória Régia, né? Outra coisa que eu sei também que tem lenda, vamos lá. Um pássaro, uma fruta, qualquer uma flor, né? Qualquer coisa, vocês vão ver lá primeiro, vocês vão ver a lenda, depois vocês vão ver o verbete, vão transcrever, vão colocar no caderno de vocês para que a professora possa fazer a correção, certo? Agora vamos para o livro didático para você entender melhor o que eu coloquei aqui no slide. Vamos lá, pessoal? Bom, no livro didático de vocês, vocês vão abrir na página 111. 111 é a partir da questão produção de texto. Vamos lá? Bom, aí na produção de texto tem a proposta 1, certo? Vamos lá. Produção de texto, verbete, proposta 1. No texto 3, gente, o texto 3 é da página 99, certo? Vamos lá na página 99. Página 99. Vamos lá, ajuda livro. É o texto que fala sobre o Irapuru, o canto que encanta, né? No caso, é a lenda que fala como foi que surgiu esse pássaro Irapuru, certo? Aí, no caso, no texto 3, que você leu, a origem da lenda do Irapuru. Em seguida, na seção Conversa entre textos, você leu um verbete com informações científicas. Vamos lá. Aí, na página 100, certo? Tem um verbete mostrando aqui sobre a questão do Irapuru, um verbete que mostra informações científicas sobre o pássaro, certo? Por meio das duas leituras, foi possível perceber que esses textos possuem finalidades diferentes. Então, primeiro vocês viram, página 99, a lenda, página 100, o verbete relacionado à criatura da lenda, no caso, o pássaro Irapuru, né? Vamos ver. Agora é a sua vez. Como não pode ser em grupo, no caso, né, você fará essa pesquisa sozinho, né? Você vai escolher uma lenda que explica a origem de um animal, um alimento, uma planta, uma flor, como foi posto lá no slide, né? Vai selecionar essa lenda e vai pegar aquela coisa, como aqui foi o pássaro, ele foi atrás do verbete relacionado ao pássaro, né? Ao pássaro, o Irapuru. E aí vocês vão ver, a depender do que vocês escolherem, se for a Vitória Régia, se for a mandioca, se for... Tem várias outras lendas, no caso, que são responsáveis pela criação, no caso, são justificativas, né, que as pessoas arrumam para a criação de alguma coisa, né? De rio, né? Tem até os rios também, né? E assim vocês vão. Não vou dar mais dicas, não, que eu quero que vocês pesquisem direitinho, certo? Vamos lá. Bom, aí vocês vão procurar a lenda, né? Como eu disse antes, vão pegar aquele objeto da lenda, se é um pássaro, se é uma fruta, se o que seja, e depois vão colocar a lenda transcrita no caderno e o verbete respectivo àquela coisa embaixo, né? Vamos lá. Bom, como, né? Não tem como fazer uma apresentação em sala de aula. Aí, no caso, vocês vão poder falar alguma coisa, né? Sobre aquela lenda e aquele verbete, né? Se vocês acham que realmente tem uma coisa a ver com outra, vocês vão justificar de alguma forma no caderno de vocês, certo? Aí, o que é que acontece? Vamos para o planejamento do seu texto. Copie os itens do quadro e responda a cada um deles com um modo de planejamento. Amplie o número de itens se precisar, caso seja necessário. Verifique se cumpriu o planejado na hora de avaliar o texto. Qual é o público leitor do texto, né? Qual é o público leitor das lendas, né? Ou melhor, daquilo que você vai ler, né? Qual é o público a que você vai destinar a sua atividade? Que linguagem vou empregar? Linguagem formal, linguagem informal, né?
De certa forma, você vai empregar a linguagem formal, não é verdade? Você vai transcrever uma lenda, né? Então, se você vai transcrever, você vai colocar ela do mesmo jeito que você viu em um livro, ou no computador, alguma coisa assim. E o verbete também, a linguagem dos verbetes, independente qual seja, também é formal, né? Qual estrutura o texto vai ter, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, o texto que você vai fazer depois disso, né? Depois que você colocar lá a lenda, o verbete, o texto que você vai fazer relacionado a isso, qual é a estrutura que ele vai ter? Onde o texto vai circular? Bom, por enquanto, vai circular, né? Infelizmente, dentro do espaço em que vocês estão vivendo, né? Vamos lá. Orientação para a produção. Selecione uma lenda e identifique o ser ao qual ela se refere. Por exemplo, há lendas que contam a origem da Vitória Régia, do boto, da mandioca, entre outros seres. 2. Volte algumas páginas desse capítulo e releia o verbete com informações científicas sobre o Irapuru verdadeiro, no caso, a página 100. Pesquise outros textos com estrutura semelhante a esse. Você os encontrará em livros didáticos, paradidáticos, sites, etc. Baseie-se nessas leituras e com essas informações pesquisadas elabore seu verbete. Para organizar o verbete, procure manter as informações básicas de um texto como este. Em um verbete sobre um animal, é comum que conste o seu nome científico, o filo, no caso a classe que ele pertence, o filo, a classe que ele pertence, a família a que ele pertence, suas características físicas, seu habitat, etc. O verbete terá início com a apresentação de uma lista de tópicos seguidos de informações relacionadas a ele. Outras informações complementares podem aparecer após os tópicos organizados em parágrafos. Procure diversificar as fontes de pesquisa para que o verbete contenha informações suficientes para compor o texto. O texto não deve ser longo. Durante a pesquisa, procure selecionar as informações que considere centrais para a apresentação do ser em questão. Procure anotá-las em uma folha antes de escrever o verbete, né? Antes de fazer a conclusão da produção textual, a gente tem que fazer sempre um planejamento, né? Vamos ver... O verbete pode trazer uma foto ou uma ilustração do ser a qual o texto se refere. Observe a pontuação adequada ao texto e emprega adjuntos adverbiais para indicar circunstâncias variadas. Escreva o texto em terceira pessoa e dê ao leitor informações que possibilitem a ele um retrato do que? Do ser a quem o verbete se refere. Bom, aí no caso, não terá como fazer esse texto coletivo, que vocês sabem, né? Mas, vamos ver aqui o que é que vocês podem fazer. Bom, aí vocês vão pegar essa 10ª questão aqui, vocês vão ver o que é que vocês podem fazer dentro dela, ou dela, na atividade que vocês vão fazer em casa, certo? Lembrando que as atividades são feitas por vocês individualmente, né? Agora, nesse período, nós não podemos fazer juntamente com nossos colegas, não é verdade? Então, vamos lá. Avaliação e escrita. Depois de terminar a produção, avalie-na, observando os seguintes aspectos. A sequência de tópicos e de parágrafos do verbete facilita o entendimento de quem lê o texto. Para avaliar os tópicos, verifique a ordem em que eles costumam aparecer nos verbetes lidos. Observe que, nesses verbetes, o nome científico do animal costuma ser grafado em itálico. Se for digitado, adotem o itálico para dar destaque às palavras. Se for texto manuscrito, adotem a letra de forma ou outro tipo de letra para diferenciá-las. 3. Verifiquem se o texto contém informações suficientes para... Mas lembre-se de que o verbete não pode ficar longo demais. 4. Façam uma revisão ortográfica do texto. 5. Passem o texto a limpo na folha definitiva. 6. Transcrevam ou digitem a lenda que servirá para estabelecer o paralelo com o conteúdo do verbete, usando o mesmo tipo de papel como suporte para os dois textos. Insiram a foto ou ilustração na versão final da produção, né? Bom, expliquei toda a atividade, como ela deve ser, né? De certa forma, as orientações delas terminam na página 113, né, gente? Começam na página 111, né?
Volta lá na 99, que é para dar o exemplo da lenda do Irapuru, depois na página 100, que é o verbete também, né, falando sobre o pássaro, o Irapuru, e para servir também como um exemplo para vocês, e depois vai para as orientações, né, na página 111 até a página 113, para que vocês possam fazer a atividade de vocês corretamente, certo? Lembrando que, caso haja alguma dúvida, né, vocês podem ser protagonistas, mas tem um coadjuvante, que é aquele professor que vai ali, que pode lhe ajudar a tirar a dúvida de vocês, certo? Então, caso haja alguma dúvida, procurem o professor de vocês para que a atividade saia correta, certo? Lembrando que vocês podem utilizar a figura também, né, relacionada àquela lenda e àquele verbete, né? E depois tem a questão da produção de texto depois dessa atividade. Sempre as atividades de vocês, né, tem uma produção de texto, tem alguma outra coisa, e tem sempre, depois que vocês terminam, uma produção textual referente àquela atividade que você fez, né? Não sei se vocês já repararam isso, mas sempre a atividade é assim, né? Em 2 ou 3 fases, né? Basta a questão do entendimento. Então, nós vamos ficar por aqui, certo, pessoal? Espero que vocês estejam muito, muito, muito bem, que continuem bem, né? Até a próxima semana, com fé em Deus, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, pessoal.